Não sei se você sabe, mas o desenvolvimento é um dos parágrafos mais importantes da sua redação. Isso porque é onde vai a sua argumentação, que é um dos principais elementos do seu texto. Esse é o parágrafo que as pessoas mais têm dificuldade para escrever. Eu, por exemplo, na época em que eu estava aprendendo sobre redação, o desenvolvimento era uma das partes mais difíceis para mim. Mas graças ao conhecimento que eu vou te passar hoje, você vai conseguir aumentar a sua nota em todas as competências, com exceção da competência 5, tá bom? Porque o desenvolvimento é avaliado em todas as competências de 1 a 4. Então, essa é uma das aulas mais importantes aqui do canal. Então, bora lá! Oi, viajante, tudo bem? Meu nome é João Marcelo e esse é o meu canal. Ajudo jovens com a redação do Enem há mais de 2 anos. Estou super feliz em poder compartilhar o meu conhecimento com você. Por isso, se você gostar do vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e se ficou alguma dúvida, pode comentar que eu respondo todo mundo. E aqui embaixo, na descrição, estou deixando o link para se você quiser fazer parte do meu treinamento, onde eu ensino você a tirar 900 mais, mesmo sem saber nada sobre a redação do Enem ou sobre o tema. Uma estratégia nova, validada pelo Enem. Então, se você tem interesse, clique aqui no link que eu estou deixando abaixo. Antes de te passar aqui o método para você escrever o seu desenvolvimento, eu vou te passar algumas dicas rápidas para você anotar aí antes de começar a aprender exatamente como fazer o passo a passo, tá certo? Bom, a primeira dica é: faça um planejamento. Crie ali um esboço de tudo que você vai colocar no seu desenvolvimento, como você vai começar, qual repertório você vai utilizar, como você vai finalizar, enfim, escreva tudo, faça um rascunho para você conseguir escrever da melhor forma e também com mais clareza. Segunda dica: use argumentos e exemplos. Isso vai te ajudar muito na hora de escrever o seu desenvolvimento. Você precisa usar argumentos atrelados aos seus repertórios. Você precisa trazer alguma fonte que embase ali tudo que você está escrevendo. Então, assim, se você sabe sobre algum filósofo, uma socióloga que fala ali sobre algo que você também está falando, isso é muito bom para o seu texto e vai te ajudar aí na competência que avalia os repertórios e também a argumentação. Porque assim, o corretor, ele quer saber que você tem uma bagagem, que você estudou, que você sabe alguma coisa, você tem algum conhecimento de mundo. Então você tem que mostrar isso através dos repertórios, tá certo? Trazer um filme, uma socióloga, sei lá, um filósofo, enfim, alguma área do conhecimento, tá? Outra questão é: organize as suas ideias. Nada de colocar tudo junto e misturado. Por exemplo, você começa falando de A e daqui a pouco você já joga B aqui, depois C, isso não funciona, tá certo? Eu já vi muitas pessoas começarem o desenvolvimento, por exemplo, falando sobre o governo e já no meio fala sobre a mídia e depois já fala sobre a escola. Nossa, isso é muito ruim. Mistura tudo. Então assim, não, se você vai falar sobre A, comece o desenvolvimento falando sobre A, termine falando sobre A, ok? Então assim, o foco, você vai ter que ter um foco ali no desenvolvimento. Você vai falar sobre o que no desenvolvimento? Pare de misturar as coisas, isso é muito ruim. Além disso também, separe o seu desenvolvimento em períodos. Ou seja, tudo que é escrito antes de um ponto significa períodos. E é interessante você separar ele em no mínimo 4 períodos, porque isso vai ajudar a ficar mais organizado as suas ideias e não vai ficar ali uma mistura de informações. Quarta dica: evite generalizações. Você precisa ser específico no que você está falando. Quinta e última dica, antes da gente começar aí todo o passo a passo, é: utilize conectivos. São palavras que ajudam ali na construção do seu desenvolvimento. São palavras que conectam ideias, que conectam frases, que conectam períodos. Por exemplo, você está começando ali o desenvolvimento. Você pode colocar o conectivo de início, por exemplo, em primeiro plano, em primeiro lugar. Ou começando o desenvolvimento 2. Ademais, além disso, porque quando você coloca esses conectivos, eles trazem algumas ideias e também dá mais coesão ao seu texto. Quando você fala além disso, no começo do desenvolvimento 2, significa que você está dando continuidade. Então essas palavras são super importantes. E claro, existem diversos tipos de desenvolvimento, tá certo? Mas aqui eu vou te passar a forma que mais dá certo, a forma que foi validada pelas redações nota 1000 e que a maioria utiliza. Eu gosto de falar que a redação do Enem é como uma receita de bolo. Você pode trocar alguns ingredientes e mesmo assim o bolo continuará com um bom gosto. Porém, você tem que ter cuidado, porque se você colocar algo que não deveria também, o sabor pode ficar ruim. Então, assim, tem uma receitinha, você pode dar uma mudada aqui e ali, porém, tem que ter cuidado. Então, bora lá
para o modelo validado de desenvolvimento, tá certo? Bom, ele é separado em 4 partes. Então, são 4 partes que todos os desenvolvimentos muito bem escritos têm. Geralmente, essas 4 partes, elas vêm na sequência que eu vou apresentar. Então, vem primeiro a parte 1, depois a parte 2, 3 e 4. Porém, em algumas redações, os autores podem trocar a ordem. Por exemplo, colocar a parte 2 na parte 1 e a parte 3 na parte 2, entendeu? Tem gente que consegue fazer essa troca aí das partes. É como se fosse quebra-cabeça. São 4 peças e que a gente tem a ordem, né? Coloca primeiro uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Tem gente que consegue montar mesmo trocando as peças. E tá tudo bem. Se você está começando agora, eu não te indico você trocar a ordem que eu vou explicar aqui. Eu te indico você seguir na sequência certinha. Já se você tem uma certa experiência, não tem problema você dar aí, trocar algumas partes. Por exemplo, colocar o repertório no começo e não na segunda parte. Enfim, vamos lá para a explicação que você vai entender melhor do que eu estou falando. Parte 1 do desenvolvimento, que é o famoso tópico frasal. Eu vejo ele como se fosse a introdução do seu desenvolvimento. É engraçado porque esse parágrafo tem começo, meio e fim. É como se o desenvolvimento tivesse uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, o tópico frasal é a parte inicial do seu desenvolvimento. E a parte 1 é como se fosse o resumo de tudo o que você vai encontrar ali no desenvolvimento. Para dar início ao tópico frasal, você precisa começar com um conectivo. E vai depender muito ali do que você quer falar. Vamos supor que você está no desenvolvimento 1. Você pode começar com nesse segmento, sob tal análise, nessa perspectiva, em primeiro lugar, em primeiro plano. Já no desenvolvimento 2, você pode começar o tópico frasal com as seguintes conectivos. Ademais, além disso, outro sim, por consequência, por outro lado, enfim, são diversos os conectivos que você pode utilizar. E você pode estar se perguntando, tá, Marcelo, mas o que exatamente tem que ter um tópico frasal? Então, bora lá. Você lembra que no vídeo da introdução, que está aqui no canal, você pode dar uma olhada se você ainda não assistiu, eu falo sobre a tese, onde lá na tese você vai colocar como se fosse o spoiler do desenvolvimento 1, é onde você coloca o seu argumento 1, então, você vai retomar esse argumento. Então, se lá na introdução você colocou que o problema existe por conta do governo, aqui no tópico frasal do desenvolvimento 1, você vai colocar praticamente a mesma coisa, porém utilizando sinônimos. Então, você vai retomar o que você falou lá em cima. E isso é muito bom, porque dá uma conectividade muito legal com o seu texto e, claro, vai aumentar a sua nota. E, claro, existem diversas formas que você pode fazer isso, então eu vou estar trazendo logo a seguir alguns exemplos para você ver como é que funciona na prática o tópico frasal. Esse é um exemplo de um tópico frasal de uma redação nota 1000. Primordialmente, que é um conectivo de início, é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Então aqui a gente percebe que vai ser abordado sobre o Estado. Agora que você colocou o tópico frasal, a gente vai para a parte 2, que é a parte do repertório. Então você escreve o tópico frasal, coloca um ponto, depois você vai vir para a parte 2. Você precisa começar ela também com o conectivo, tá bom? Depois do conectivo, você vai colocar o seu repertório. E claro, o conectivo vai depender muito do que você quer falar. Porém, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Segue aí. Você pode usar o nesse segmento, aí logo a seguir, depois que você coloca esse conectivo, você pode citar um autor, um filósofo, enfim. Dá para usar também a seguinte frase: nesse sentido, cabe citar, ou nessa lógica, convém mencionar, ou nesse âmbito, é lícito citar, aí você coloca o pensador, a pensadora. Outra opção também de conectivo para você colocar antes do seu repertório é a seguinte frase: o isso porque, aí você vai explicar com o conectivo. Então, por exemplo, isso porque, de acordo com o filósofo tal, tananana. Então, você pode usar aí o isso porque. Enfim, são diversas opções. E a forma mais comum é você já iniciar a sua parte 2, né, a parte do repertório, com o conectivo segundo, ou de acordo com. Por exemplo, segundo Gilberto de Menstein, ou de acordo com Hannah Arendt, enfim. Beleza, você colocou o conectivo, agora a gente vai para a parte do repertório. E eu separei 3 formas para você colocar o seu repertório. A primeira
é um repertório que dê embasamento no que você está falando. Por exemplo, você colocou lá a sua ideia e também colocou um filósofo que diz a mesma coisa que você para falar: olha, não é só eu que falo isso, tá vendo? Eu tenho aqui um conhecimento, eu tenho aqui um embasamento realmente do que eu estou falando. Outro exemplo para você poder utilizar o repertório é colocar uma ideia ali, um filósofo, enfim, o que você quiser de repertório, e logo em seguida colocar algo contrário. Por exemplo, você coloca lá que John Locke fala que o Estado deve garantir segurança para todos. Aí, beleza, você colocou o repertório e logo em seguida você fala que, porém, isso não acontece. Entendeu? Então você está colocando ali ideias contrárias. Eu gosto de chamar essa estratégia de contraposição. E a outra estratégia para vocês colocar um repertório é como exemplificação. Usar um filme, por exemplo, para mostrar que o mesmo que acontece no Brasil também acontece em tal filme, ou o contrário, algo que acontece no filme, mas não acontece no Brasil. Então aqui ele começa o período para colocar o repertório com o seguinte conectivo. Isso porque, como afirmou Gilberto de Menstein em sua obra Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Então aqui ele está trazendo um repertório que é ligado ao argumento, ou melhor dizendo, ele está trazendo um repertório que tem a ver com o Estado e não sobre saúde, entendeu? Então assim, isso pode ser feito também. E aqui ele apenas colocou o repertório. Daqui a pouco ele vai explicar por que ele escolheu esse repertório através da sua conexão. Assim que você colocar o seu repertório, a gente vai para a parte 3, que é a parte que eu chamo de conexão. Não adianta você só colocar o seu repertório. Você tem que explicar ali por que você trouxe ele, por que você fez essa escolha. Não adianta você pegar um filósofo, jogar lá na sua redação e pronto, acabou. Não. Vai ficar vago, vai ficar sem explicação. Você tem que trazer ali um motivo de por que você escolheu esse filme, por que você escolheu essa filósofa. E essa parte 3, que eu chamo de conexão, ela traz uma produtividade para o seu repertório. O seu repertório se torna produtivo. Ou seja, ele não foi apenas jogado lá no texto e pronto, e acabou. Claro, existem diversas formas que você pode fazer isso, tá? Que você pode fazer a contextualização ali do seu repertório, e a gente vai analisar isso agora na prática. Então, nesse caso aqui, ele usou 2 períodos para poder fazer a conexão. Bora lá. Prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias voltadas para a aplicação do artigo 6º da Constituição Cidadã, que garante, entre tantos direitos, à saúde. Aqui ele introduziu um novo repertório, não precisava, mas está tudo bem também. Enfim, ele coloca prova disso, o conectivo prova disso, para provar o que ele falou antes. Então, ele vai estar dando aí um exemplo. E logo em seguida, ele também coloca assim, ó, isso é perceptível, no caso, o que ele falou lá, né, sobre o repertório, seja pela pequena campanha de conscientização acerca da necessidade de saúde mental, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento de doenças mentais nos hospitais. Então, você percebe que ele não apenas trouxe o repertório, ele mostrou na prática que realmente é isso que acontece. Ele provou que o repertório está certo. Então, esse é o motivo dele ter escolhido. Ele escolheu citar Gilberto de Menstein justamente porque é a realidade brasileira. E ele coloca essa realidade logo após o repertório, trazendo, assim, uma produtividade e uma conexão. E a gente chegou na parte 4, que é a parte final, a parte do desfecho. Eu gosto de trazer... E existem 2 tipos, tá? O desfecho crítico, que você traz ali todo o resumo de tudo que você falou, retomando o que você trouxe no tópico frasal. Então, por exemplo, se você fala sobre o governo lá no início, você pode finalizar trazendo essa ideia novamente. É muito interessante. Ou você tem a opção também de trazer uma consequência. Isso é muito, muito interessante e fica muito argumentativo. Eu acho uma boa estratégia. Então, bora aqui também para a análise de um desfecho. Ele começa com o seguinte conectivo. Assim, infere-se que nem mesmo o princípio jurídico foi capaz de garantir o combate ao estigma relativo a doenças psíquicas. Então, aqui deixa claro que mesmo tendo esse direito, né, garantido pela Constituição Federal, não acontece o combate ao estigma, retomando ao tema. Então, isso aqui está muito, muito bom, está totalmente conectado
e ele finaliza fazendo um resumo de tudo que ele disse. Eu separei também para vocês outro desenvolvimento para a gente analisar juntos todas as partes. Então, bora lá. Então vamos para a leitura do desenvolvimento da Isabela Sampaio. Ela começa com o conectivo ademais, então a gente já percebe que é o desenvolvimento 2. Ademais, a mentalidade social preconceituosa existente no território nacional dificulta a superação dos estigmas no que tange às disfunções mentais. Então aqui ela faz um tópico frasal colocando, né, que o principal problema é o preconceito. Logo após, ela usa o conectivo nesse cenário para colocar na frente o repertório. Coloca assim: o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra O Cidadão Cordial, expõe o egoísmo presente na sociedade brasileira, que tende a priorizar ideias particulares em detrimento do bem-estar coletivo. Então presta muita atenção aqui nessa parte que ela fala sobre o egoísmo presente na sociedade. Ela está trazendo esse repertório e logo na frente a gente vai ver ela falando um pouquinho mais com base no que ela disse, no que ela trouxe aí como repertório. Ela continua com: desse modo, um conectivo conclusivo. Observa-se que as doenças mentais são frequentemente associadas à incapacidade ou fraqueza por destoarem do ideal inalcançável de perfeição cultivado no ideário nacional, o que faz com que muitos cidadãos sejam alvos de preconceito e exclusão, algo que ela colocou lá no tópico frasal, lembra? Sobre preconceito. Fatos que demonstram o egoísmo ainda presente na mentalidade brasileira. Então ela retoma aqui a questão do egoísmo colocado lá no repertório. Então você percebe que o repertório não foi só colocado, aqui ele foi citado novamente, e isso dá produtividade. Ele não foi só colocado como enfeite, ele está sendo usado aqui para mostrar que realmente é como se ela colocasse o repertório e agora colocasse novamente, mostrando na prática que o repertório está correto. E aqui ela começa, né, o desfecho, e a gente já percebe que ela vai trazer uma consequência, porque ela começa com o seguinte conectivo: ó. Por conseguinte, evidencia-se a necessidade da construção de valores empáticos, novamente aí, ó, algo relacionado ao repertório dela, e solidários no Brasil, fator imprescindível na construção de uma sociedade igualitária e democrática. Então aqui, além dela ter colocado, né, uma consequência, ela introduziu novas coisas no seu desfecho, colocando aí, retomando a questão da democracia, da inclusão. Então foi muito, muito bom. Então foi esse o vídeo, tá, gente? Mas antes de finalizar, eu quero trazer um resumo aqui pra vocês, um resumo de milhões, com tudo o que eu falei de forma mais rápida possível, ok? Existem 4 partes no desenvolvimento. A primeira é o tópico frasal, a segunda é o repertório, a terceira é a parte da conexão, em que você mostra por que você escolheu esse repertório, e a última parte é a do desfecho. E lembrando, todas as partes se conectam com conectivos, ou seja, quando você coloca a parte 1, você põe um ponto e um conectivo, para você já começar a parte 2. Coloca o ponto, conectivo, coloca a parte 3, ponto, conectivo e ponto. Entendeu? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Também estou deixando para vocês alguns links de materiais muito interessantes, como, por exemplo, uma cartilha com várias redações nota 1000. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo passo da nossa jornada aos 900 mais.